temas mais recorrentes dentro dos manhwas é com certeza a vida das nossas vilãs. Sejam elas porque reencarnaram dentro de uma novel, dentro de um jogo, ou dentro de um mundo de fantasia totalmente diferente da sua realidade. Suas funções básicas são sobreviver, evitar seus finais trágicos, sejam ele isolamento ou sofrimento eterno. Mas uma coisa a gente tem que combinar, que esse é um tema que muita gente gosta e que é muito, mas muito comum em vários manhwas que a gente lê. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe recomendações de histórias com vilãs, porque eu já tava querendo atualizar essa lista faz um tempo, é a parte 2, né? Se você ainda não viu a parte 1, vai estar aqui nos cards pra você dar uma olhadinha, mas eu li muita história nova e eu queria muito trazer essa lista com 5 novas indicações pra vocês e eu finalmente consegui. E a gente vai falar sobre histórias que eu sei que vocês queriam que eu já tivesse comentado aqui no canal. Muitas pessoas deixaram comentários nos meus antigos vídeos pra mim falar de uma história em especial que, se eu não me engano, é até a primeira dessa lista. Então fica até o final desse vídeo para você curtir todas as recomendações e, se você já leu alguma, pegar algumas opiniões minhas ou se identificar com alguma coisa que eu falar aqui que você também sentiu. Também deixa um like nesse vídeo para incentivar meu trabalho e para me deixar mais feliz quando eu ver que vocês estão interagindo nesse vídeo. Isso me deixa bem contente e mostra que eu tô indo pro caminho certo e que é isso que vocês querem ver por aqui. Vou procurar sempre trazer novos conteúdos e novas coisas. Eu não gosto da monotonia de só trazer um tipo de conteúdo, por exemplo, só lista. Isso eu acho que cansa bastante e é por isso que eu gosto de diversificar bastante o canal e eu vejo que vocês gostam ou não através de visualizações e através de likes. Então, né, já deixa um like se você gosta desse tema de vilãs, porque eu tenho certeza que desse tema muita gente gosta. E vamos pro vídeo, porque eu já me estendi aqui bastante, já que eu tenho certeza que você já se inscreveu nesse canal, porque a gente tá aí formando uma comunidade muito forte e eu espero que ano que vem a gente cresça, a gente duplique, a gente seja muito maior do que é agora. Mas vamos pra lista e a primeira indicação é Kill the Villainess, ou Morte a Vilã. Ela tá com 32 capítulos e eu tive uma barreira na hora de ler essa história. Eu tentei a primeira vez, dropei, não consegui adiante, tentei uma segunda vez, dropei, e aí lá pela terceira ou quarta vez, eu não vou lembrar agora, que eu consegui ler todos os capítulos disponíveis. Mas vocês que foi assim, terrível eu conseguir ler essa história. Eu não sei por que exatamente, se é porque eu não me identificava com nenhum personagem, se eu não achava nenhum personagem carismático o suficiente, se eu não estava no tempo de ler, porque às vezes eu pego uma história e por causa do meu dia, por causa de como as coisas estão funcionando dentro da minha cabeça, às vezes eu não gosto da história, não é a hora de ler aquela história, então muitos fatores podem ter influenciado, porque a história é realmente boa, não é uma história mal construída, não é uma história mal escrita, mal desenhada. Os desenhos são bons, as falas, os objetivos dos personagens. É uma boa história, bem construída na minha concepção como escritora, então eu acho que ela vale a pena sim. E por que muita gente fala dessa história? Porque ela tem um diferencial. A Aeris é a nossa protagonista e ela acabou de reencarnar, digamos assim, ela acabou de entrar dentro do corpo da vilã daquela novel. Ela sabe que o futuro da vilã é envenenar a Helena, que é a empregada do príncipe herdeiro, que vai acabar se casando com ele e vai acabar traindo ela, digamos, porque a nossa protagonista, que é a Aeris, ela é noiva do príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro vai dar um chute na bunda da Aeris e vai se casar com a sua amiga de infância, Helena. E a nossa protagonista, como uma boa invejosa e uma boa vilã, vai lá e envenena a heroína daquela novel. Mas diferente de muitos outros manhwas, onde as protagonistas que reencarnam como vilãs, elas geralmente entendem que sua primeira vida acabou, seja porque elas morreram através de atropelamento, através de um acidente de avião, através de, sei lá, morte de hospital, que tem uma doença terminal, qualquer coisa, elas morrem, elas aceitam o fato que elas estão na sua segunda vida e elas vão fazer de tudo pra sobreviver, ou pelo menos pra se dar bem naquela nova vida, naquela segunda chance que elas receberam. Enquanto a Aeris não, ela não aceita que a sua primeira vida tenha acabado e que ela morreu ou que qualquer coisa possa ter acontecido com o corpo dela. Ela quer, porque quer, desde o primeiro momento da história, voltar para seu corpo, voltar para sua família, para sua primeira vida. E ela tenta de todas as maneiras possíveis no começo da história, cometendo suicídio, atos contra a sua vida, contra seu corpo, todas as formas imagináveis que ela consegue para tentar sair daquele corpo e voltar pro seu. Coisa que não dá certo porque aquela novel não quer devolver a Aeris, como ela diz, assim, basicamente. O manhwa vai se focar em Aeris tentando voltar para casa, então a Aeris tá
A galinha tá cantando, gente. Então a Aerys tá pouco se lixando pra se dar bem com a protagonista, pra se afastar do príncipe herdeiro, ou pra fazer tudo pra que as pessoas gostem dela, ou pra fazer tudo pra que seus erros sejam redimidos, pra que ela não tenha um final ruim. Ela não trata bem a protagonista, ela não tá nem aí com aquelas pessoas, ela considera aquele mundo uma coisa meio que imaginária, uma coisa que não é real. E ela quer voltar pra casa, ela vai atrás de uma bruxa pra tentar ajudá-la, e essa bruxa promete um jeito dela voltar para seu antigo corpo. E aí a gente tem várias outras coisas acontecendo, como a interação com o príncipe herdeiro, a interação com a heroína, ela conseguindo um guarda-costas pra ela, que isso também vai ser um ponto bem importante pra história. E assim, eu acho que o que me fez parar de ler a história da primeira vez foi que o príncipe herdeiro, ele dá um tapa na Aerys. Quando ele dá um tapa na Aerys e ela não faz nada, tá, ela empina o nariz e diz foda-se e vai embora. Mas ela não pensa em nenhum jeito de, tipo, se vingar daquela pessoa, de mostrar que ele vai se arrepender de fazer aquilo. Ela é passiva nessa cena. Claro que ela se mostra superior ao não revidar, ao não fazer nada a respeito. Isso, de certa maneira, acabou me incomodando. E aí eu não fui adiante. Mas como eu disse, a história é boa, assim, tá? Então eu dei, assim, acho que umas 3, 4 chances pra história até que eu consegui avançar bem nela. Daí foi, assim, daí eu consegui ler ela bem. A segunda indicação é Today the Villainess Has Fun Again, que é hoje a vilã se diverte novamente. Uma tradução meio rápida aí que eu nem tô enxergando aqui no meu roteiro, mas a questão é que o nome vai estar aqui na tela pra vocês procurarem se vocês quiserem. Essa história me surpreendeu porque eu não dava nada quando eu fui ler ela. Tem algumas histórias que eu sou meio que obrigada a ler pra mim produzir conteúdo específico, sabe? E aí eu não dava nada nessa história, era uma coisa que já tava no meu cronograma de leitura pra que eu fosse ler. Aí eu fui ler e eu me surpreendi porque ela era realmente muito, muito boa. E sabe por que ela é boa? Porque a protagonista vale a pena. Você gosta da protagonista, você torce por ela, você acha ela maravilhosa, ela é muito forte, ela é dona de si e ela não tá nem aí. Ainda ela diz em uma das cenas, né, do manhwa, que a vilã, porque ela vai reencarnar como a vilã, obviamente, ela diz que a vilã daquela história que ela reencarnou, ela tinha tudo pra vencer. Ela tinha influência, ela tinha dinheiro, ela tinha nome, ela tinha poder. Ela só não conseguia vencer da heroína, da protagonista daquela novel, porque a vilã era tonga, era burra, era, sabe, tonga, não tenho o que dizer. A nossa vilã é a Leyline, e essa personalidade, ela já vem da sua primeira vida, ela já vem dos tempos ali que ela vivia sem magia, então ela trouxe essa personalidade com ela para a vilã Leyline, que é onde ela está reencarnando. E aqui o objetivo da Leyline é apenas desfrutar de todas as riquezas e poder que ela tem. Ela dá meio que um chute em quem ela sabe que só tá judiando dela, que não dá o devido valor pra ela, pra que, né, o príncipe herdeiro que fique com a protagonista e a Iris daquela história. E aí a Leyline tá tipo, uhul, graças a Deus, nasci em uma família rica, agora eu posso desfrutar de tudo que eu quiser. E é isso que ela vai fazer. E a história tem um ritmo bom, não é uma história que fica chata, que não tem um conflito, que é uma história boa pra valer realmente, mesmo que não tenha um ponto central, um conflito central, sabe? Do tipo assim, meu Deus do céu, tá pegando fogo, precisamos apagar. Não, é uma história mais... deixa eu viver a minha vida como uma nobre. Mas é legal, é muito legal, porque assim, aparece ela salvando, por exemplo, um escravo, que na verdade é um metamorfo. Ele tá na capa, eu nem tinha reparado quando eu fui ver. A terceira história você provavelmente já conhece, se você está aí muito no mundo dos manhwas, mas eu não tinha ido ler porque, na verdade, eu tinha começado a ler quando ela começou a ser traduzida. Mas aí eu gostei muito dessa história, e eu falei, não vou ler mais, vou esperar muitos capítulos serem traduzidos pra que eu leia de uma vez só, pra que eu mate a minha ansiedade, que é Father, I Don't Get Married, que é pai, eu não quero me casar. Essa é uma história aí que muita gente fala porque ela é muito bonita, ela tem um quê de dramático ali que agrada as pessoas e, né, um tema também, questão de vilão, de bad boy, sabe, as coisas que as pessoas gostam realmente e que faz um sucesso, a questão também de pai, de amor, de família, que as pessoas gostam. A última vez que eu tinha visto essa história, ela tava com 45 capítulos e vai acompanhar a vida da Jubelion, que é a vilã. Aqui, a questão da reencarnação é um pouco mais complicada, porque o que acontece? A Jubelion, que é a nossa vilã, ela reencarna como Jubelion, vive a sua vida, até que chega um ponto onde ela tem um sonho do futuro dela, e ela vê que ela não é daquele mundo. Ela se lembra da sua vida passada, e ela lembra que ela leu uma novel com o mesmo tema, basicamente. E aí, ela lembrando de todos esses fatos, ela consegue juntar as peças que ela é uma vilã dentro de uma novel que teve uma vida só menosprezando os outros, né, sendo ruim com os outros,
filhos e sendo muito carente e tendo muitos problemas. E no futuro ela vai ter um final que ela vai morrer, né, pelas próprias mãos. E ela acha que o pai dela mandou ela se matar pelo começo da história. E aí quando a Jubelion percebe que ela tá naquele mundo, ela percebe que ela agiu exatamente como a Jubelion teria que agir em toda a novela no seu passado. Ela para e pensa, meu Deus, eu não posso continuar agindo assim porque meu futuro vai ser morrer. Então a gente vai se desprender de tudo que vai fazer com que eu morra, começando ali pelo cara que eu gosto, que por sinal é um cara babaca, horrível, terrível, que eu não sei como é que a Jubelion pegou e se apegou tanto a ele. Ah, eu sei, né? Claro que eu sei. Foi ele que deu atenção pra ela quando ela precisava, mas do mesmo jeito, né? Ai, ele é horrível, gente. Ah, esse personagem, vocês sabem, né? Que é o Mikael. Mikael? Enfim, que é o Mikael. Mas avançando um pouco aqui no tópico principal da história, é que ela acaba por conhecer um guarda, um aprendiz do seu pai, que o chama de mestre até. Ela começa a se afeiçoar com esse rapaz até que ela interpreta que o pai dela quer que ela se case com o príncipe herdeiro, coisa que o pai dela detesta, que o pai dela repudia de todas as formas possíveis essa ideia. A última coisa que o pai dela quer é que ela se case com o príncipe herdeiro. Mas a Jubelion pensa que ele quer que ela se case. Aí ela pega esse aprendiz dele e fala, vamos ficar noivos, porque assim meu pai não vai me fazer casar com o príncipe herdeiro, que é um monstro. Só que quem que é o aprendiz? É claro que é o príncipe herdeiro. Então fica um conflito muito, muito grande. Nossa, gente, é muito legal, mas assim, falta minimamente uma conversa pra resolver a história. É só sentar e falar, viu, o que tu tá fazendo aqui, príncipe herdeiro? Aí a Jubelion, você é o príncipe herdeiro? Aí ele, sim, eu sou o príncipe herdeiro. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Fim da história, acabou, entendeu? É tão simples, e aí eles não conversam. Mas enfim, é muito boa essa história e é muito linda. Leiam, recomendo. O próximo manhwa já tá finalizado, eu não terminei de ler ele, mas eu tô quase lá, que é Villains in Love, que é vilã apaixonada. Essa história, ela tem um pouco de hot, sim. Você não espera, porque ela não começa assim, porque tem histórias muito explícitas que são sobre hot. Essa história não. Ela é, tipo, mais adulta, com algumas cenas nada assim, tipo, meu Deus do céu, revelador demais, mas ela tem sim umas cenas de hot. Ela é boa, é uma história ali que é bem construída, sabe? Só que por que eu ainda não terminei de ler? Pelos capítulos finais lá, eu tô me arrastando, porque tá um pouquinho chato, sabe? Muitas coisas que deviam estar acontecendo não estão, e aí, sei lá, tá ficando meio chato, tá se arrastando, já devia ter acabado, digamos assim, a história. Esse manhwa vai acompanhar a história da vilã Unifer. A nossa vilã, ela sabe que o final dela é morrer, porque ela sente muito ciúme da melhor amiga dela, Raeli, que se apaixonou, e o Duque também se apaixonou por ela, pelo Duque Ishide, ou alguma coisa assim. E aí, esse casal lindo, maravilhoso, que se ama, a vilã tá morrendo de inveja, faz de tudo pra atacar a Raeli, e vocês sabem qual que é a história do mesmo rolê de sempre. Aí a Unifer pega e ela reencarna um ano antes de toda a tragédia da morte dela acontecer, e ela tem decidido que ela vai se afastar do Ishide, ela vai se afastar da Raeli pra que ela consiga viver naquela vida, né, uma segunda chance ali pra ela normalmente, até que ela enche a cara e acaba acordando no dia seguinte com o Ishide na cama, do lado dela. Ótima forma de você se livrar do protagonista da história, né, Unifer? Vai lá e dorme com o coitado. E aí, assim, quando eles acordam, ele faz uma carinha de decepcionado, do tipo, você me deflorou e agora você está me abandonando. Ai, gente, é muito engraçado o começo da história, porque, tipo, sabe? Você fica assim, tá bom então? Tá bom? Tá bom? Ai, gente, muito engraçado, meu Deus do céu, muito boa. Ai, eu amo essas histórias, gente, meu Deus do céu, é muito, muito boa. É muito legal esse começo, ela aprende bastante. Também vai ter muitas questões sobre magia, por exemplo, eles podem manipular água, fogo, os elementos ali. Aí, por exemplo, a água tá mais ligado aos poderes de cura, então o Unifer, que tem poder da água, ela tá mais ligado a ser uma médica, ser uma curandeira ali, que pode ajudar as outras pessoas com enfermidades. Aqui é uma indicação e um achado pra mim, porque eu tava procurando histórias desse jeito, e quando eu fui ler, ela é bem clichêzona, tá? Vou confessar pra vocês que é bem clichê, mas eu queria ler uma história assim, então, nossa, adorei. Que é The Evil Sorceress Plans to Survive,
a feiticeira do mal planeja sobreviver. Aqui ela vai ter muitas coisas que me agradam. Por exemplo, a protagonista ela vai começar uma bebê, uma criança um pouco mais jovem, ela vai reencarnar como uma vilã, ela vai reencarnar dentro de um palácio onde ela é uma princesa, então tem várias questões aí que envolvem toda essa história que fazem com que eu goste bastante dela. Aqui um adendo muito importante sobre o que aconteceu com essa história. Ela tem duas versões, uma que foi parada de produzir e a outra que, se eu não me engano, se intitula 2021, no final da história você acha ela com 2021 e tá sendo produzida agora, porque eu fui pesquisar, eu não fui pesquisar bem a fundo, mas se vocês forem procurar, parece que o ilustrador da primeira versão da história acabou falecendo e aí a história não seguiu com o mesmo ilustrador e eles resolveram recomeçar a história com outros traços. É isso que vocês vão ver de diferença. Algumas pessoas disseram que gostaram mais da primeira versão, mas eu nem fui ler a primeira versão, fiquei só com a segunda mesmo, como eu sei que a primeira não vai ter final, eu não segui adiante com ela. Mas aqui no caso, a nossa protagonista ela vai reencarnar dentro do corpo da vilã, que ela é uma princesa imperial. Só que ela é muito cruel com todo mundo. Ela acaba por destruir a vida de muitas pessoas e fazer com que muitas pessoas sofram. Ela até vai matar o pai dela, que amava ela, então ela é muito cruel. E a nossa protagonista ela vai mudar tudo e ela vai conseguir muito mais atenção de quem é a verdadeira heroína daquela novela, daquela história, daquele lugar que ela acabou de reencarnar. E é bem clichêzona porque vai envolver ela tentando mudar e fazer com que as pessoas vejam nela não uma pessoa cruel, mas uma pessoa que possa se tornar, né, amiga, que possa se tornar ali uma pessoa querida por todos. Então, se você já anotou todas essas histórias ou já colocou alguma delas na sua lista para você ler, ou se até mesmo já leu algumas, deixa aqui algum comentário para que eu vá ler sobre vilãs ou até mesmo uma recomendação de histórias com essa temática, porque ela é com certeza uma das minhas favoritas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado comigo até o final dele, e eu vejo você pro próximo vídeo. Então eu fui!